povo, boa tarde. Eu vou começar o dia de hoje, lógico, dizendo Feliz Dia dos Pais. Para todos vocês, pais que estão mais juntinhos, que estão mais afastados, seja físico ou emocionalmente dos seus filhos, mas feliz Dia dos Pais. E para falar hoje sobre o tema pai presente, pai ausente, eu estou com dois convidados que são meus companheiros de bancada, que sempre vêm aqui no programa. Cláudio Carvalho, que estava aqui semana passada, que é psicanalista, que escreve numa coluna do importante jornal aqui, faz parte da ABCF, Associação Brasileira da Criança Feliz, Seccional Bahia, e está aqui para dar continuidade a gente com o tema. Olá, Cláudio. Olá, Mayara, boa tarde, ouvintes da Metrópole. Feliz Dia dos Pais para você. Obrigado, Mayara. Obrigado. E eu estou aqui com Gustavo Ban, psicólogo, professor de psicologia, terapeuta, também atende clinicamente, e que veio aqui também os dois, obrigada, as mulheres e as crianças vieram aqui em família para começar a comemoração do Dia dos Pais. Que bom que você voltou. É um enorme prazer, estava distante um pouco do programa, mas bom dia a todos os ouvintes. Acho que a gente vai falar de um tema muito interessante, muito que me toca inclusive hoje. Vai ser um prazer imenso, como sempre estar aqui hoje. Bom, para quem não entende muito dessa coisa da diferença entre psicologia e psicanálise, porque eu estou hoje como psicólogo e um psicanalista, eu vou perguntar aos dois qual é a diferença entre um pai presente e um pai ausente na vida de um filho. Porque semana passada, eu quero até mandar um beijo grande para todos os pais, em primeiro lugar para meu pai. Gente, eu sou a filhinha do papai, viu? Tenho que confessar. Filhinha, filhona, tudo, filhota do papai. Pai lindo, gostoso, te amo, viu? Daqui a pouco eu tô aí. E quero mandar um beijo também para todos os pais que estão nos ouvindo, e também para todos os pais que são meus colegas de bancada, que são os especialistas e os convidados que vêm aqui todo domingo, antigamente sábado e hoje domingo, compartilhar com a gente o seu conhecimento, a sua experiência, para dividir com esse público lindo. Obrigada a todos vocês. Um beijo no coração, no coração, no coração. Vamos lá. Ban, vou começar com você, que não estava aqui semana passada. Jogue duro. Dentro da psicologia, qual é a importância da presença do pai na vida dos filhos? Certo. Essa é uma pergunta fácil e ao mesmo tempo complexa de responder. Eu vou simplificar porque nosso tempo é muito curto, né? Muito se falou na psicologia, né, da importância dos pais, não só na construção da personalidade, né? Mas também, assim, enfim, a personalidade inclui, na verdade, a questão do afeto, né? De como essa pessoa vai crescer, estruturar. O pai, ele, na verdade, a gente tem que fazer uma distinção rápida aqui, que é a questão do o pai e a função paterna. Ok. Certo? Então, eu estou ouvindo, inclusive, de um lugar mais psicanalítico mesmo, porque essa é, para mim, a visão que melhor descreve, né? É a que eu mais me identifico. De fato, existe o pai, a pessoa, e existe a função paterna, que é a construção cultural das coisas que um pai deveria fazer. Então, o pai, né, a figura do pai é muito importante na questão do limite, na questão de transmitir uma segurança através de uma proteção mais firme, né, da assertividade dessa pessoa poder se lançar para o mundo. Então, a função paterna, seja ela feita por um homem, né, o pai, ou por uma mulher, uma mãe, ou um cuidador, né, nem sempre são os pais biológicos, essa função paterna é responsável por nos lançar ao mundo, por nos sentir, para a gente se sentir mais seguro. Então é fundamental a função paterna, ou seja, que normalmente está atribuída ao pai, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho entre a diferença entre ser pai e ter pai, né? Ser pai e ter pai. Vamos lá, Cláudio. Faço a mesma pergunta para você. Dentro da psicanálise, qual a importância da presença do pai na vida dos filhos? Pronto, eu acho que o Gustavo já adianta, né? De certa forma, fazendo a separação do que o pai encarnado, né? Aquele pai real, e o pai enquanto representante desta função, que é a função paterna. A importância da presença do pai, em primeiro lugar, é no discurso da mãe. É fundamental que o pai esteja presente no discurso da mãe, antes de qualquer coisa. Ele pode ser um pai morto, pode ser um pai presidiário, pode ser um pai que mora no Japão. Mas que ele esteja presente no discurso da mãe, isso é fundamental e organizador para a subjetividade dessa criança, não é? Para que exista pai, são necessárias 3 condições. E está dentro do que Gustavo colocou. Primeiro, tem que existir um lugar para o pai no social. Ou seja, na vida de sociedade, na vida em cultura, tem que ter a ideia de pai. A ideia de pai é uma evolução cultural extraordinária, é uma evolução espiritual, vai exigir um exercício e elaboração do espírito muito grande. Por quê?
Porque você ligar a cópula ao nascimento de uma criança dentro de um intervalo de meses, a figura de um homem, a participação de um homem no engendramento de uma criança, é preciso uma elaboração do espírito muito grande. Então é uma evolução cultural extraordinária a ideia da paternidade, a criação de um lugar no social para um homem enquanto pai. Então é importante que esteja no social, existe um lugar no social para essa ideia de pai, alguém é pai. Segundo, é importante aquilo que eu havia colocado anteriormente, que esteja no discurso de uma mulher. Que o pai esteja no discurso de uma mulher. Porque o pai é feito de discurso, é quem a mulher chega e diz, esse é o pai. Né? E em terceiro lugar, que esse homem esteja à altura de ser o representante dessa função. Né? Porque ele, na verdade, ele não é essa função, é isso que Gustavo diferenciou. Exato, forma brilhante. Correto. Ele é o representante de uma função que está na cultura. Né? Essa função pai. E o que seria um pai? Além de estar no discurso de uma mulher, ele é o primeiro estranho a ser introduzido na vida de uma criança. Não é? O pai é esse amor estrangeiro, é o primeiro estranho. Ele chega de fora, daí a ideia de função paterna. Né? Em função em matemática a gente sabe, é o que vem de fora. Sim. É o que vem por fora. Então daí essa ideia de função paterna, porque ele vem fazer essa função de colocar um limite, de fazer um corte na relação dual mãe e filho. Não é? E aliás é interessante, porque muito se pensa que o pai é aquele que proíbe, não, o pai é aquele que permite desejar, a partir do limite que ele impõe, que ele coloca. Ou seja, aqui você não pode, mas a partir daqui você pode muita coisa, né? Ok. Gente, liguem pra gente, 3505-5000, 3505-5000, ou mandem mensagem pra gente através da nossa fanpage no Cabeça de Homem, tá? No Facebook, ou entrem pelo metro1.com.br, mandem sua mensagem para o estúdio. Dilcinho, meu filho, me lembra aí qual é o número do Zap, que eu já me esqueci. Fale aí pro povo. Beleza, muito boa tarde a todos. 82570011. 82570011. Vocês também podem se comunicar com a gente através do Zap 82570011. A gente lê sua mensagem aqui. E quero saber, primeiro, para os filhos, vocês tiveram um pai presente ou um pai ausente? E o que é para vocês um pai presente e ausente? E para os pais eu quero saber, quanto tempo vocês reservam exclusivamente para os seus filhos? E se os programas que vocês fazem são programas de filho, porque às vezes eu vejo muitos pais que estão com os filhos ali, mas tipo assim, pega o filho no final de semana, mas que ao invés de fazer um programa com o filho, tá ali, encaixa os filhos na programação deles. Então, se gostar, gostou, se não gostar, não gostou, e acha que está ali, não, eu tô com meu filho. Então, assim, uma coisa é você pegar o filho para passar um fim de semana ou uns dias com você, quando são separados ou para sair. Outra coisa é você estar com seu filho não só de corpo, mas de alma. Eu quero aproveitar a fala de vocês dois para dizer algumas coisas. Dr. Gervásio Araújo, que esteve com você aqui semana passada, ele fez uma tese de mestrado que eu estava aqui lendo sobre o significado do pai no fator de desenvolvimento da consciência e da responsabilidade dos filhos. Então, é muito interessante quando a gente fala do papel e da função, porque assim, uma coisa é aquele que é o que ajuda, digamos assim, com o sêmen e que ajuda na concepção da criança. E outra coisa é que a função de pai está ligada diretamente àquele que é pai no dia a dia, que nem sempre é o que, digamos assim, ajudou na concepção desse novo ser. Porque às vezes o pai é ausente ou a criança não tem um pai e termina procurando uma figura de substituição que tem essa referência paterna para ele. E é importante, gente, a gente reforçar aqui na rádio, que é um veículo de comunicação de massa em que a gente fala com várias pessoas ao mesmo tempo, que é tão importante ter a mãe quanto ter o pai. Porque assim, ó, a mãe, quando a gente tá grávida, a mãe precisa de apoio, às vezes ela altera muito o humor, se sente numa condição às vezes mais frágil, precisa de mais ajuda, tem algumas gestações que são mais delicadas que outra. Então, desde esse momento, é importante a presença do pai para garantir apoio, para dar segurança, para cuidar da mãe, para que ela se sinta amparada, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta fortalecida e possa seguir adiante. Então, a presença do pai é importante. Lógico, se não houver esperma, não tem concepção. Depois, nesse apoio da mãe da gestação. E depois, a gente sabe que quando a criança nasce, ela está muito ligada à mãe. Mas o pai também é o outro lado que vai ajudar a criança nesse desapego, que vai ajudar a criança na questão dos desafios, que vai dar para a criança a questão de responsabilidade, de limite, que é importante na vida de tanta gente. E segundo o Dr. Gervásio Araújo fala aqui na tese dele, que eu acho até que eu vou mudar o último tema do meu de agosto, e vou chamá-lo para falar sobre esse tema, tá? Uma coisa que ele fala olha o quanto a nossa sociedade hoje está
necessitando de ética, de limite, de orientação, devido a tantos desajustes. E tudo isso é função do pai, é função paterna. Então, assim, às vezes é o pai que é distante por se ausentar mesmo, por ele querer se ausentar da criação dos filhos. Às vezes são as mães que terminam falando mal dos pais para que esses se afastem dos filhos quando houve uma separação que não foi uma separação, digamos assim, que os dois lados combinaram, que foi, que um dos lados tomou a decisão ou que se chateou porque achou que o marido aprontou alguma coisa, mas a mãe começa a falar mal do pai pro filho. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, vocês como pais, o que é que vocês acham que é mais delicado ou mais difícil numa relação com o filho? Opa, acabamos de chegar mais um convidado no estúdio. Ele é da BCF também, Cláudio. Por favor, apresente o nosso novo... Sente, por favor. Nosso amigo, companheiro Jaime Córdova. Seja bem-vindo, trouxe o filho aqui para estar no ar com a gente. Dá um alô para todo mundo, seu microfone já está aberto. Olá, Jaime. E a gente, olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Qual é o nome do seu pequeno? Qual é o nome seu? Nicolas. Prazer, Nicolas, seja bem-vindo. Bom que hoje veio todo mundo em família, gente. Estamos tendo um Dia dos Pais começando aqui na rádio. Para fazer juiz. Que bom. Fala um pouco pra gente sobre a sua experiência de ser pai. Qual é a melhor coisa? Olha, a melhor coisa é que ser pai muda tudo, né? Muda muitas coisas. Sim. E quando você é pai de uma criança especial, os valores mudam para melhor. É muito bom. É apaixonante. Qual o seu maior aprendizado? Olha, a humildade. Você se torna outra pessoa, totalmente, muda 100%. Sabe, pequenos detalhes da vida, como nunca esquecer de falar um bom dia para um porteiro de um prédio. Pequenos detalhes que a gente esquece. Com alguém especial, você não esquece nunca mais a dar valor às pessoas, a todos eles. Tratá-los para igual, é incrível. E qual o seu maior desafio? Meu maior desafio é incluir meu filho na sociedade de uma maneira igualitária. Luto pela inclusão e pela não discriminação das crianças com síndrome de Down, porque são crianças muito inteligentes, seus aprendizado é limitado, entendeu? Tudo dentro no tempinho dele, mas eles aprendem tudo. Que bom. Eu vou estar, inclusive, daqui a 2 semanas aqui falando sobre adoção, e um dos pais que vem aqui, que é Haroldo, ele se formou, fez mestrado na Católica, ele é educador e ele frequentava a OAF. E tinha uma criança que ele dava bastante suporte quando era pequeno, 5 anos, e ele é deficiente visual. E aí, o que aconteceu? O menino, ele, enfim, começou a criar uma afinidade. Um belo dia, ele convidou o menino para ir para casa dele, para ir dormir, começar a conviver com a família. Ele levava para os programas. Um belo dia, disse que o menino olha para a cara dele e fala assim: por que você não cuida de mim? Ele disse que ele tomou um choque porque ele era solteiro, ele nunca tinha pensado em ter filhos, não fazia parte da programação dele. E como isso mudou, e foi maravilhoso. E hoje esse jovem está com 22 anos, morando sozinho em São Paulo, Rio, e fazendo faculdade. Mas aguarde que são cenas dos próximos capítulos. Ô, Ban, fala aí pra mim. O que é que você acha, assim... Ano passado, a gente trouxe um tema, e que eu acho que eu quero trazer aqui agora, que até nessa questão de tema pai presente e pai ausente, que é a questão de o homem está preparado para ser pai? E assim, então, eu acho que talvez, às vezes, quando a gente fala em pai presente e pai ausente, qual é a maior dificuldade para o homem, gênero masculino, de assumir esse papel de pai, quando ele nem sabe se está preparado ou não? Sim. Eu vejo da seguinte forma, né? Nós somos, obviamente, fruto do meio ambiente também, não somos apenas nossa individualidade. E o homem em si, ele é muito exigido dessa... a ser, como a gente já conversou aqui em vários programas, né? De ser a pessoa que vai para fora, que luta, que é forte, que é firme e que tenha todas essas qualidades de firmeza, de força. Só que quando o filho aparece, nós somos obrigados a entrar em contato com justamente o oposto disso, que é a questão do acolhimento, do cuidado, do carinho, da leveza, né? E quando você perguntou aí o que mudou para mim, o que mudou quando meu filho apareceu em minha vida foi uma ressignificação completa da palavra amor. Então eu comecei a ver a vida de um modo muito mais amoroso. Passei até a dirigir mais lento, rapaz. Eu andava na rua assim, eu falava
Ô, rapaz, aqui pode ter criança, deixa eu ir devagar. Então a gente começa a tomar consciência desses detalhes que ele comentou. E o homem normalmente não tem essa atenção, né, aos detalhes. Culturalmente, não estou falando no plano individual de cada pessoa, mas Sim. culturalmente nós somos ensinados a sermos fortes, né, ir para fora. E o filho nos obriga a ir para dentro, para despertar para outras coisas. Então o desafio maior é esse, é se olhar, né? O homem parar e refletir aqui no coração, né? Sair um pouco do mental e vir mais aqui para a parte do coração, do sentimento. Bom, Maria Lemos está dizendo aqui, parabéns para todos os papais e para mim também, que eu sou pai. KKKKK. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Já mandei meu filho ligar pro pai dele hoje. Que ela comentou, semana passada ela entrou, lembra? Dizendo que ela tinha se separado do marido, mas que sempre influenciou o filho a manter a ligação com o pai. Isso, agora, parabéns. eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Por que os filhos, de uma forma geral, até uma certa idade, pelo menos até perto da adolescência, eles são mais ligados à mãe? Se a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, aí o filho ou o pai diz um negócio, tá bom, meu pai, vou perguntar à minha mãe. Por que isso, Cláudio? Isso aí Freud explica, viu? Um monte de menino. Isso aí. Freud explicou direitinho isso aí. Que questão é essa? Mãe, a gente tem que autorizar mais os pais. Porque depois a gente reclama que eles não participam tanto ou alguma coisa, mas se a gente não autoriza, você tem que passar pela autorização da mãe antes. Sim, essa é uma questão interessante. Mas eu acho que em relação a isso da adolescência, um grande psicanalista francês, que foi Lacan, ele dizia que quando a criança passava pela fase do Édipo, né, quando ela tinha aquela dinâmica dentro do complexo em relação a pai e a mãe, ela saía do Édipo com as cartas no bolso. O que ele queria dizer com isso? Que ao chegar na adolescência, ela poderia dar provas de que ela recebeu esse suporte que você falava, Gustavo, ainda há pouco, do pai, né? Todo esse suporte de força, firmeza, assertividade. E era na adolescência que essa criança poderia, né, criança já passando para a adolescência, dar provas de que ela saiu, digamos assim, com esse passaporte validado lá atrás. Né? Porque a adolescência é uma fase que a criança vai se desligar não só da mãe como do pai também. Isso. Ela vai partir para o grupo, para os colegas, os semelhantes, né? Ela vai viver ali com os seus pares uma relação muito mais especular, mais horizontalizada, né? Que desmistifica um pouco a figura de pai e de mãe. Né? Ô Jaime, o que é ser pai para você? Bom, ser pai para mim é tudo, né? Eu aprendi que ser pai é você trocar fraldas com prazer, sem prazer naquilo. Eu tenho prazer em trocar fralda, não é obrigação, nunca tive obrigação. Ser pai é ter prazer, ter tesão de você levar o filho pro banheiro e dar um banho nele. Eu tenho o maior prazer naquilo, eu sinto aquilo. Tenho muito orgulho do meu filho, então isso para mim é ser pai, é sentido passar do coração, porque filho você não consegue, criança enganar, tem que ser coração. Só tem um filho? Filho único. Só faltou uma coisa Você aí. tem né? esposa, você é solteiro? Eu sou separado. Separado? Sim. E seu filho mora com você ou mora com os dois? Ou guarda compartilhada? Por enquanto eu estou na justiça lutando pela guarda compartilhada. Moro com a mãe, eu fico alguns dias com ele. Por enquanto de sexta a segunda e alternadamente. Não, se bem que uma coisa é guarda compartilhada, outra coisa é guarda alternada. Vá lá, Cláudia, que você está com isso na ponta da língua. Semana passada eu estava aqui aprendendo. Sim, não, a guarda compartilhada, todo pai, toda mãe, parte do princípio de que tem o direito à guarda compartilhada. Independente de morar numa única casa. Numa única casa. A guarda alternada é quando você tem uma divisão do espaço e do tempo de forma igualitária, né, alternada, como já diz, na casa do pai e na casa da mãe. É o que você quer, Jaime? Tentar a guarda alternada ou ter a guarda compartilhada? Olha, não só eu que eu quero, como foi o laudo do próprio Saof. Quando fizeram essa entrevista com meu filho, além da guarda compartilhada, tem que morar com o pai também. Foi a conclusão do laudo do tribunal. E eu estou aqui na expectativa, aguardando isso. Sim. Ah, é delicado. As mulheres têm dificuldade de separar da cria, né? Tipo assim, isso é meu. E aí eu vou fazer também chamar a atenção também pra vocês, tá? Eu acho uma coisa que eu discutia sempre com o Djalma Margolo, Didi, beijo! Era o seguinte, o homem, ele tem que começar a participar da gravidez. Vocês não têm que virar e dizer, minha mulher está grávida. Estamos grávidos. Estamos esperando um filho. Não é minha mulher está esperando um filho meu. O filho é de vocês, o filho é nosso. Então a gravidez, ela apenas está gestando, mas a gravidez é dos dois. Então uma coisa que eu acho assim também é o homem começar a participar mais enquanto discurso dessa parte, entendeu? Estamos grávidos, nós estamos esperando um bebê, e não a minha mulher está esperando um filho. E exigir também da mulher,
tipo assim, se colocar mais junto e exigir mais essa participação. Exigir mais a paternidade desde esse momento, estar mais junto, estar mais colado, não só dando um apoio, mas também dizendo, epa, isso aqui é nosso. Esse espaço é nosso. Essa gravidez é nossa. Você apenas está carregando, mas é nosso. Tá aí, metade aí é meu. Entendeu? Então eu acho que isso parte muito desse conceito. E outro dia uma amiga minha me chamou a atenção falando o seguinte, que ela fez assim, mas a gente tem que mudar esse discurso, que se fala assim, o seu marido ajuda você na divisão dos filhos? Seu marido ajuda? Quando a mulher fala assim, ajuda, ela parte do pressuposto que o outro pode estar disponível ou não, e que ela está pedindo um favor ao outro. Então a gente tem que começar também a mudar esse discurso de vamos dividir tarefas, vamos compartilhar aqui, ou sentar. Como é que a gente vai fazer? Tem isso aqui e isso. O que é meu e o que é seu. Então tem muitas coisas que a gente tem que começar a mudar no discurso para que a gente vá internalizando isso e torne isso prática. Isso. Mas quero saber, o que muda no homem com a paternidade? Quais são os pontos principais que você acha, Ban, que muda? E fale não só como psicólogo, mas como homem, como pai. Ó, aqui ó, quero saber. Olha, além dessa, no meu caso pelo menos, né? Além dessa ressignificação do amor, do afeto, né, que eu falei, e da atenção aos detalhes da vida, eu acho que a gente... Eu, pelo menos, obrigatoriamente, eu me senti numa outra obrigação, fui convocado para uma obrigação espiritual, no sentido amplo da palavra, né? Não doutrinário, mas de espiritual e também da questão educacional. Eu fico pensando assim, rapaz, eu sou responsável por, né, fornecer os pilares dessa pessoa, dessa alma que vai se desenvolver. Então isso, quando meu filho nasceu, eu fiquei grilado com isso. Rapaz, eu sou responsável. Claro que ele vai ter as escolhas dele, eu não estou dizendo assim, vai ser o que eu vou dizer e mandar, não. Mas eu tenho essa preocupação, até hoje eu fico sempre, eu e minha esposa, a gente conversa também sobre a educação dele, temos nossas, né, a gente discorda em algumas coisas, mas assim, é justamente por essa preocupação enorme de como ele vai transitar na vida. Então acho que essa marca, essa coisa muda muito quando a gente tem filho. Essa preocupação muito genuína, muito verdadeira com o desenvolvimento, né, afetivo e, enfim, psicológico de um modo geral da pessoa. Posso fazer uma pergunta difícil? Pode. Você se acha um pai presente ou ausente? Eu me acho as duas coisas, na verdade. Eu sou um pai, no pouco tempo que eu dedico, né, e tenho lutado bastante para mudar isso e acho que estou tendo sucesso em passar mais tempo com minha família, né? Mas no pouco tempo que eu tenho com ele, eu acho que a gente tem assim uma sintonia muito boa. A gente é aquela coisa, né? Da qualidade, não da quantidade. Depois a gente pode perguntar a ele, até ele tá ali. Eu já ia dizer, eu quero saber o que você... O que é que você acha, Julian? Julian, papai é presente ou ausente? Entregue aí. Pensa aí, Julian, se Pensa depois você quer dar algum diga. recadinho para ele aqui no ar. Daqui a pouco a gente abre o microfone. E você, Cláudio? Me conte. Pai presente, pai ausente, participação. Você costuma reservar um tempo para filho e para fazer o que o filho gosta? Esse momento aqui na rádio é para isso. Está reservado para ela. Quantos filhos você tem? Eu tenho uma filha só. Qual a idade dela? Tem 12 Quer dizer anos. alguma coisa para ela? Não, que ela não vai ouvir esse programa nesse momento. Nesse momento, mas se lembra que ele fica lá na ele net, fica viu? gravado, porque eu estou aqui, né? Que é um momento de presença esse, de certa Que forma, porque faz parte de todo um trabalho, né? Da BCF. Agora, o que o pai muda na vida de um homem, eu acho que é o homem se saber mortal. Porque para o homem, ele não morre nunca. Nós temos essa coisa de que, quando o Gustavo falava de que ele passou a dirigir devagar, que ele começou a ter essa preocupação, Nossa, porque essa dimensão da mortalidade para o homem, até ele se tornar pai, isso fica um pouco assim, esquecido, né? A partir do momento que ele... perfeito, essa colocação. Que ele conhece a paternidade, a experiência da paternidade, que é isso que... Aí vem um certo medinho... Vem um medo, primeiro que você se reconhece como mortal, você tem mais cuidado, você passa a ter mais cuidado, né? E segundo que você quer assegurar, de certa forma, uma transmissão para seu filho. Você tem a preocupação de viver mais para assegurar essa transmissão. Então, ser pai
A primeira coisa é reconhecer que é mortal, que você é mortal. Que coisa difícil. Eu tô agora com um pequeno ali do outro lado, que eu quero que se apresente. Olá, tudo bem? Tudo. Como é seu nome? Julian, Quantos anos você tem? 10. Quero saber, o que é que você gostaria de dizer pro seu pai hoje? O microfone tá aberto, pode dizer o que você quiser. Feliz Dia dos Pais. Seu pai, você gosta de brincar com seu pai? Gosto. O que é que vocês mais gostam de fazer com ele juntos? Qual é a melhor parte? Tubarão. É uma brincadeira que a gente faz na piscina. É, Você costuma beijar e abraçar seu pai? sim, bastante. Ah, que bom, essa é a melhor parte. Adoro o denguinho. Eu beijo até hoje, desse tamanho todo. Eu sento no colo de meu pai, encho ele de beijo e falo: oi, gatão, você tá lindo hoje. Ele se derrete, eu me derreto e fico lá, filhinha do papai, beijando o papai, dizendo: amo você. Oh, que lindo. Vou revelar uma coisa. Eu, quando era pequena, eu não sabia falar painho. Eu chamava meu pai de meu maninho. Caramba. E ele é Que meu confissão. maninho até hein? hoje, que confissão. E eu sabia, depois quando eu fui crescendo, a gente vai ficando esperto. E ele, quando eu queria, enfim, qualquer coisa, eu dizia assim: Jamaelzinha, meu maninho, você me dá isso? Gente, o programa tá uma delícia. Hoje, Dia dos Pais. A gente está falando sobre o tema pai presente, pai ausente. Eu tô com 3 convidados maravilhosos aqui: Gustavo Ban, Cláudio Carvalho e Jaime Córdova. E a gente volta em 2 minutinhos, logo depois dos intervalos. Fiquem com a gente. Um beijo. Olá, meu povo. Estamos de volta com Cabeça de Homem, além do óbvio. Hoje, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos os papais. Beijos, beijos no coração de vocês. E o nosso tema hoje é pai ausente, pai presente. Digo a vocês, gente, mesmo que vocês tenham dificuldade na relação com seus filhos, não existe melhor presente que a presença de vocês. E digo mais: quando a criança tá chateada, que diz que ela não quer contato com o pai, que não quer ver o pai, etc., no fundo, quer. A criança, ela se magoa e ela fica com raiva, ou por achar que o pai dela não gosta dela, ou por achar que não deu atenção devida, ou por achar que ele foi ausente, ou pelo que a mãe ou a família dizia. Mas no fundo, toda aquela raiva é a vontade que o pai se aproxime. E mesmo sendo difícil, eu acho que não tem nada, digamos assim, que funcione mais do que o pai olhar nos olhos do filho, ou que se não olhar, se abrir. Fale do seu sentimento. Não fale do que você acha, não fale do que você acha que ele acha, não fale de nada. Fale sobre o sentimento. Olhe, meu filho ou minha filha, eu queria te dizer que eu amo você, ou que eu fui ausente, ou que eu fui presente, ou que eu fiz isso de errado, mas que eu amo você apesar de tudo, e que eu quero saber o que fazer pra gente poder se aproximar mais, caso isso seja necessário. Porque, gente, a verdade é o melhor caminho e o caminho mais fácil e rápido para a gente resgatar as relações, independente do que a gente tenha feito, tá? É importante vocês saberem disso. E meus convidados, Gustavo Ban, Cláudio Carvalho e Jaime Córdova, estão aqui para poder dividir um pouquinho com vocês da experiência deles, das falas e tudo, como pais e como profissionais, tá? Ban, você ia falar alguma coisa? Eu ia, Vamos você lá. captou por telepatia. Eu queria fazer um depoimento muito pessoal mesmo, né? Não poderia deixar de passar essa oportunidade, que eu perdi meu pai tem mais ou menos um mês, né? Eu sei disso. Inclusive fiquei pensando se seria possível estar aqui hoje, porque é um tema, né, bem pertinente, e também porque eu fui uma criança, fui um filho, né, que passou por isso, por um pai que foi ausente. Mas a questão que o Cláudio colocou foi perfeita, porque eu conheci meu pai no discurso da minha mãe. E minha mãe foi assim magnânima, foi uma pessoa fantástica nesse aspecto, porque ela construiu uma imagem de um pai que ele dizia que vinha, mas não vinha, né? Ela inventava algumas mentiras. Ele teve que, né, atender um chamado que não era da polícia, ele teve que resolver um problema lá na boate, enfim, que ele tinha boate também, boate close-up. E aí, eu vou contar só uma coisa bem rápida, né? E eu ficava vários fins de semana esperando ele na porta do meu prédio para ver se ele chegava no domingo, e ele não chegava. Às vezes vinha, não era tão assim, ele às vezes vinha. E aí o que aconteceu? Ele, nos últimos dias de vida, ficou internado no COT, na UTI do COT, e eu fiquei contemplando, né, ele às vezes em lágrimas. E num certo dia, acho que foi essa última vez que eu encontrei, ele estava sem falar mais, e eu olhava para ele, e eu olhava pela janela,
e eu olhava para a janela e eu via o prédio onde eu morava, que era na rua Cláudio Manuel da Costa. E eu fiquei pensando, falei, cara, olha que ironia da vida, né? Como a vida às vezes é muito mais intensa que um filme. Eu fiquei a minha vida inteira esperando esse homem chegar ali naquele prédio, e aqui estou eu, ao lado dele, sem ele me chamar, e podendo, né, ficar do lado dele aqui. E falei para ele, olha, quando você tiver medo, pai, ou você tiver com algum desconforto, ou com saudade de mim, você olha para aquele prédio. Quando você olhar, eu vou estar aqui do seu lado. Oh, que lindo. Eu não queria tocar nesse assunto, porque eu achava que se fosse alguém a tocar, teria que ser você. Mas foi muito lindo. Foi um momento assim, é uma memória boa que eu vou levar, eu sei que eu vou levar. Esses resgates são importantes. Em algum nível, ou de alguma forma, a gente ter esses resgates, eles tiram essa, sei lá, dão um alívio, na verdade, né? E tiram um peso da nossa alma. E é a gente fazendo as pazes com o outro, apesar de. Uau! Fazendo uma brincadeira para quebrar o gelo, Jair Matos está aqui. Esse programa é massa, parabéns. A locutora tem um vozeirão. Outro dia engraçado, Jair. Eu encontrei alguém, e quando alguém me conheceu, que falou assim, essa aqui é a apresentadora do Cabeça de Homem. É você? Mas você é nova? Mas você é bonita? Eu falei, epa, qual o problema? Não, é porque, na verdade, sua voz é tão forte que eu achei que você era bem mais velha e diferente. Aí eu comecei a dar risada. Jaime, fala pra mim, quais foram as principais mudanças? Porque quando a gente tem um filho, na verdade, muda tudo. Oi, meu lindo, fala como é que você é com o papai, me diga. Mostra aí. Como é que você é com o papai? Ô, gente, eu pergunto... como é o nome dele? A Nicolas, como é que ele é com o papai? Ele junta os dois dedinhos assim, o dedo apontador de uma mão e da outra e fala juntinho, juntinho, coisa mais linda. Um beijo no coração pra você, ó. Amigão do papai, né? Do papai, né? O que é que, assim, ó, a gente, de forma, na prática, quais mudanças ocorreram na sua vida? Que a gente sabe que a vinda de um filho, ela já traz muitas mudanças, tá? E a vida de um filho especial traz mais mudanças ainda. Na prática, no dia a dia, qual foi o impacto dessas mudanças? E como foi que você lidou com isso? Porque no início deve ser aquela coisa assim, que vem um maremoto, um furacão, para depois a gente tomar prumo e conseguir ajustar as coisas. Bom, primeiro eu soube no parto que ele tinha síndrome de Down. Tá. Isso realmente me deixou um pouco assim, foi meio traumático naqueles 10 segundos, entendeu? Porque meu trauma não era nenhum problema, na verdade era como cuidar. Isso para mim era totalmente diferente. Eu esperava um filho dito normal, né? Entre aspas, mas quando me falaram que tinha síndrome de Down, eu entrei em pânico naqueles 10 segundos e não sabia o que fazer. Voltei para casa, primeira coisa, liguei o computador, internet, síndrome de Down. Foi a primeira reação. Jamais passou pela minha cabeça um castigo, um problema, não, nunca. Eu só queria saber como cuidar. E a maior mudança foram meus hábitos. Graças a Deus eu tenho como conciliar meus horários, então tive que mudar todos os meus horários, entendeu? Para me adequar a ele, me adaptar a ele. E além de mudar todos os meus hábitos, minha rotina, eu comecei a estudar muito e há 4 anos que eu faço parte da Cerdão Bahia para aprender a ajudar outras famílias que têm pessoas com síndrome de Down e dou palestras como trabalho voluntário. Que bom. Me ajuda com meu filho para desmistificar a síndrome de Down. Bom, isso é muito satisfatório, é muito bom, gratificante. Eu tô aqui com a declaração de um filho que ele fala sobre o pai ausente. O pai dele vive com a mãe dele, ele é filho único na verdade, dessa mãe, e o pai tem outros filhos, e ele deu um depoimento aqui. Durante toda a minha infância, eu fui obrigado a conviver com a ausência do meu pai. Pelo fato de ele ter outras famílias fora do casamento, ele precisava se dividir entre ela. Portanto, nenhum dos filhos conseguiu ter a presença fixa dele. Acredito que essa ausência trouxe alguns problemas. Um deles é que não consigo me abrir, nem tampouco conversar sobre certas coisas com ele. Hoje, com 20 anos, meu tempo é dividido entre faculdade e trabalho, e quando chego em casa não consigo conversar com ele. Como atualmente ele trabalha viajando, eu já me acostumei a não ter ele presente nos meus momentos. Ele tem 4 filhos de famílias diferentes e no dia dos pais ele precisa se dividir entre os 4. A minha irmã mais velha é a única que frequenta a minha casa, então parte do dia ele passa com nós dois e a outra parte visita os outros. E aí, do outro lado, eu não sei se foi a irmã mais velha dele que escreveu ou a mais nova, ela botou aqui: ter pai ausente é você saber que tem algo, mas não sabe se utilizar das utilidades que ele possui.
Como é difícil para um filho passar dias e dias sem ter uma ligação do seu pai. Sem aquelas conversas de pai para filho, sem ter intimidade, sem se sentir à vontade, sem se sentir sem reservas na presença dele. Ter saudades quando precisa se ausentar por motivos de viagem. Felizmente cresci hoje e pude entender mais os motivos que talvez o levasse a agir dessa forma, pois ele foi criado sem a presença da mãe, entre outros fatores. Então uma coisa importante é que assim, às vezes os pais, eles são distantes porque eles não sabem como ser próximos, porque eles não tiveram esse exemplo dentro de casa. E o que a gente pode dizer para vocês é, o ser humano aprende por cópia. A gente só sabe, gente, aquilo que nos foi ensinado. Então a gente sabe química ou física quântica ou matemática porque a gente aprendeu na escola. Só que a escola da vida, ela começa com a nossa vida em família. Então a gente aprende dentro de casa com o nosso pai e com a nossa mãe, ou com as pessoas que a gente convive, que às vezes a gente não tem um dos dois ou não tem os dois, mas tem figuras que representam tem pessoas que representam aquelas figuras paterna e materna. Mas a nossa vida possivelmente vai ser uma repetição dos exemplos que a gente teve em casa. E muitas vezes o filho pode não repetir o que você pai ou o que você mãe disse, mas com certeza, digo com toda certeza, eles vão repetir os exemplos que vocês deram para eles. Mas agora eu vou falar com o meu colunista lindo, maravilhoso, que está na linha, não sei de onde, está direto de São Paulo. Feliz Dia dos Pais, Maurício Magalhães, MM. Ei, Bahia, feliz Dia dos Pais. A Bahia é uma grande mãe, um grande pai. Aqui tá lindo, pena que não chove, mas o dia é maravilhoso. O inverno com cara de outono. Um dia maravilhoso. As pessoas nas ruas andando de bicicleta, muitos pais. Ou seja, hoje é um dia especial. Mayara, esse último texto que você estava falando aí é de alguém ou de algum ouvinte? Não. Meu mesmo. Não, os últimos sim, de 2 ouvintes. Irmãos do mesmo pai, sendo que o pai mora com ele e a outra irmã é irmã dele que o pai não mora. Ou seja, os dois se sentem abandonados e sentem o pai ausente. Pronto, eu queria até, pegando o texto desse ouvinte, e dizer o seguinte, olha, assim, se a gente conceituar bem, eu acho que o pai ausente, no conceito do amor, não é pai. Eu acho que pai é ser incondicional. Pai é querer que seu filho seja ele mesmo e apoiar. Eu acho que toda paternidade, ela é construída em 3 pilares, de amor, valor e conhecimento. Amor é saber incondicionalmente dar sim e não. Valor é o que é certo e o que é errado, isso não muda. E conhecimento é você empurrar seu filho para o mundo com escola, com carinho, com estudo, enfim. Eu acho que esses são os pilares. Não importa se você é pai separado ou pai de outro lugar. Eu fico pensando, né? Eu mesmo me separei do meu primeiro casamento e meu maior sofrimento não era pela separação, era pela distância da minha filha. Então, eu fico pensando assim, eu acho que não existe pai ausente quando se tem amor. E só contradizendo um pouco, assim, minha opinião em relação ao ouvinte que escreveu esse texto, você vê tantos exemplos de pessoas que tiveram maus exemplos e foram para a vida de outra forma. Você vê gente que teve filho de famílias, pessoas órfãs, que ainda assim o amor e o avanço na vida em cima do trabalho, que eu acho que não. Eu acho que tem alguma coisa do instinto de cada um em qualquer adversidade que possa, sim, avançar sem necessariamente os maus exemplos. Eu acho que os bons exemplos ajudam, mas os maus exemplos, eles não se perpetuam. Poderão ou não se perpetuar. Eu não sei o que é ser pai ausente. Eu acho que não existe isso quando você fala de ter um filho com amor. Então, assim, hoje é um dia especial. Amém. Aliás, eu estou em São Paulo e consegui o impossível, fazer uma caminhada. Meus filhos acordaram cedo num domingo, voltaram meu café da manhã, então andando durante uma hora inteira pela cidade, impensável, só mesmo no Dia dos Pais para conseguir essa proeza. Então, feliz Dia dos Pais, viva a Bahia, que é um grande pai desse Brasil. Beijo no coração seu e de seus filhos, viu? Mandem te paparicar, continuar assim o dia todo. Um beijo, Mayara. Beijo. Aurivan, eu perguntei aqui, você diz ao seu filho que o ama, não apenas dizer por dizer, mas vivenciar essa fala, estando inteiro e com muita amorosidade, é fundamental. Então, pais, estejam presentes de corpo e de alma na vida dos seus filhos, no dia a dia. Uma questão que eu fiz e que eu joguei se você quer saber se você é presente na vida do seu filho, pergunte o seguinte, seu filho costuma se abrir com você?
Quando ele tem um problema, ele costuma chamar você para compartilhar esse problema? Ou existe alguma dificuldade entre vocês? É difícil, gente, às vezes, quebrar o gelo. Mas é aquilo, a melhor coisa é ser sincero, falar dos seus sentimentos. Ô, meu filho, eu sinto isso. E eu gostaria que fosse assim. O que a gente precisa fazer para ter esse retorno mais assim positivo? O que a gente pode fazer para estar mais junto? O que a gente pode fazer para estar mais próximo? Eu quero entender o que você sente, o que você pensa. E eu quero até trazer uma questão aqui que eu vi, que eu coloquei no meu comentário de ontem para Mário, que foi o seguinte: uma mestranda, na verdade hoje ela já é mestre da Católica, foi a tese de mestrado dela também. Ela disse o seguinte, que ela foi fazer uma pesquisa inicialmente com 10 jovens, filhos de pais que moravam na mesma casa, mas jovens de classe média, e que os pais trabalhavam pelo menos 20 horas fora de casa, 20 horas externo por semana, tá? 20 horas semanais fora de casa. E que ela queria saber, enfim, ela deixou a pesquisa meio solta, queria saber o que é que os jovens achavam dos pais trabalharem fora. E com o resultado que ela teve da pesquisa, ela se chocou, porque foi uma coisa inesperada. Aí ela decidiu que ela ia ampliar a pesquisa para 10 jovens de classe baixa e 10 jovens de classe alta. Gente, a fala dos 30 jovens. Meus pais, aí vale para pai e mãe, que eles disseram, só estão preocupados, o foco deles é se eu estou cumprindo as minhas obrigações. Meu filho, você está fazendo dever? Meu filho, você está indo para a escola? Meu filho, você está frequentando a aula? Meu filho está estudando inglês? Meu filho está indo para natação? Meu filho isso, já arrumou a casa, já arrumou o quarto, já comeu, já isso, já aquilo. Todos eles reclamaram que os pais não estão mais enxergando eles como seres. Meu pai só está preocupado comigo. Lógico que é importante a gente acompanhar o desenvolvimento, acompanhar as obrigações, os nossos deveres. Mas, antes de tudo, a gente se preocupa tanto com a educação formal que a gente se esquece da educação para a vida. E se esquece de que do outro lado tem uma maquininha, ou não é uma maquininha, tem um ser, que antes de qualquer coisa tem sentimentos. Então, a reclamação dos filhos é: ei, olhe para mim. Meu pai, eu tô aqui. Eu não sou uma máquina. Minha mãe, você não quer saber se eu tô feliz, se eu tô triste? O que é que vai na minha alma? Então, a reclamação desses 30 jovens foi a mesma. E detalhe, uma pergunta que a mestranda não fez. E aí, Cláudio? Isso aí que você tá falando, Mayara, é muito importante. Agora tem duas questões aí. Tá. Primeira, depois do comovente depoimento de Gustavo, né, belíssimo depoimento, é que todo mundo sempre vai achar que ficou algo por falar com o pai. Ele pode ser o pai mais presente que for, estava 24 horas por dia do seu lado, mas sempre existe algo que ficou por dizer, não é? Principalmente na relação com o pai. Na relação com o pai isso é muito mais forte. A outra é em relação ao que você traz sobre a juventude. O grande desafio do século XXI, para mim, é discutir cultura e juventude. Porque, na medida em que, depois de maio de 68, você extrapola todos os limites de diferenças, você vai de encontro a todo tipo de autoridade e coloca os pais numa condição quase que de brother, de amigo, como muitos dizem, e os pai e mãe, muitas vezes tentam corresponder dessa forma, você apaga um pouco a figura de pai e de mãe, quando tenta se colocar muito como o amiguinho do filho. E confundem, muitos pais confundem, na relação de proximidade com o filho, falar, por exemplo, de sua intimidade até sexual na vida de casal. Não, aí nem deve. Pois é. Aí nem deve. Mas, no caso do diálogo com a juventude, é que os pais possam sair desse modelo de querer, tipo, o que é que você fez hoje na escola, ou a lição está pronta, né? E poder falar um pouco também de como foi seu dia no trabalho. Eu passei hoje de 14 horas no trabalho, me desentendi com o chefe, o trabalho foi um saco, para que o filho saiba o que você faz na vida, de certa forma, né? De que forma que você ressignifica o seu cotidiano, como é que é o cotidiano de pai e de mãe, que muitas vezes não se fala com os filhos. A outra questão é, você tem numa família 2, 3 filhos, que os pais, de um modo geral, possam fazer um programa individualizado com cada filho de vez em quando. Porque normalmente toma no atacado. Então todo mundo pro shopping, todo mundo pra praia, todo mundo pro cinema. Então, rapidinho, deixa eu pegar essa sua fala. Gente, é importante ter o contato e o convívio com a família toda, mas é importante só o pai com o filho, ou só o pai com a filha, ou só a mãe com o filho, cada um em separado. E cada um ter seu tempo sozinho também. Momentos individualizados. Né? Então, na relação com o pai, sempre algo que vai deixar de ser dito. Aí se o pai ficou ausente anos ou não. Como é interessante também, eu conheço vários casos de pais que ficaram anos distantes dos filhos, e na hora que sentam para conversar depois de um momento de muito afastamento, de muito tempo afastados,
a forma como o pai fala do filho, ah, não, porque é aquele meu amigo fulano de tal, porque seu tio, que o filho nem conhece, mas ele estava incluído no discurso do pai, durante todo aquele tempo o pai mesmo ausente. Mas aquele filho estava incluído no afeto, no amor, em relação para esse pai. Quando ele começa a falar da vida dele com esse filho, depois de muitos anos, ele fala como se fosse ontem, ou como se nunca tivesse se afastado. Sim, Não é? sim. Porque o filho está ali presente, no discurso do pai, não deixou de estar presente. Eu quero falar, então, vocês viram um filme chamado A Partida, que é um filme japonês? Pô, Não assisti. é pra mim um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Assista, anote aí, A Partida. Pra vocês todos ouvintes, um filme japonês. Pra mim, delicadeza e respeito são as palavras que resumem aquele filme. E é um filme sobre a relação de um filho com o pai. Fantástico, fantástico, fantástico. Vamos lá. Quero perguntar a Jaime, se você, porque a gente está chegando já no finalzinho, eu tenho 3 ou 4 minutos para acabar o programa, porque eu tenho que terminar 5 para 1, viu, gente? Não é 1 hora, não. Tenho que terminar 5 para 1. E eu quero saber, Jaime, se você tiver, que recado você gostaria de dizer para os pais que têm um filho com alguma necessidade, além do que os filhos normais têm, com alguma necessidade especial? Que mensagem o que você diria para esses pais? Bom, eu diria para todos os pais, primeiro que amem muito seus filhos incondicionalmente. Crianças especiais nós temos que desmistificar, ou seja, temos que informar. Isso leva ao saber, que leva ao conhecimento. Quando há conhecimento, a gente tolera, a gente aceita, tá? E eles, em especial, crianças com síndrome de Down, eles são capazes de fazer tudo no devido ao tempo deles. Temos que respeitar o tempo deles. Já tem muitos anos, eu trabalho também com organização de eventos, já tem o quê? Já tem uns 18 anos, mais ou menos, que eu participei de um evento que era da associação. E com todo o síndrome de Down, veio gente da América do Sul inteira, os meninos dançando, apresentando. Sim. Cada trabalho. Sim. Que eu ficava assim, uau, sapateado, balé e peça de teatro e tudo. Todos escutavam, falavam assim, pois é, na verdade, a questão do preconceito pela falta de informação é o nosso maior problema, fruto da ignorância. Porque ele tá ali ouvindo tudo, só a mente tá funcionando. É o colocar pra fora, que é um pouco, às vezes, mais lento, mas tá ali, ó. Eu sou muito questionado na rua, às vezes, o pai é japonês, a mãe é chinesa, ele é japonesinho, eu falo, não, ele é Downzinho. Pronto, de forma tranquila. Exatamente, então, incluí-lo na sociedade, que eles vão longe, muito longe. E só para fechar, eles podem não ser grandes professores de matemática, de química, engenheiros, mas em questão de afetividades, eles dão um show. Ai, gente, a melhor parte, denguinho e carinho. Cláudio, sua mensagem final. Primeiro, eu deixar aqui parabenizar pelo Dia dos Pais a todos os homens que enfrentam esse desafio, né? Aos que não chegaram ainda, que vão ter uma grande surpresa, porque é sempre diferente daquilo que você imagina, né? A outra coisa é que nenhum homem tem que querer na vida, tem que desejar ser pai-herói. Né? Isso quem deseja é filho. O filho é que vai querer que você seja pai-herói. Se o homem quiser botar a capa do Superman, a máscara do Batman para poder sair por aí, não vai ficar muito legal. Deixa que seu filho faça isso. Ele tem que ser homem, tem que enfrentar a vida, tem que seguir adiante. E aquilo que você falou algumas vezes aqui, Mayra, o que educa é o exemplo. Palavra vazia não educa. Exemplo, produzir ato, tá na vida, né? Gustavo Obama. Eu vou dizer 2 coisas rápidas pra gente fechar. Uma, assim, eu acho que a gente tem que aprender, isso eu tive que aprender realmente, a olhar para os nossos filhos e enxergar a pessoa. E não o filho. Eu não sei se eu vou me fazer claro, mas eu senti esse momento acontecer quando eu deixei de vê-lo apenas como meu filho ali. Eu falei, poxa, ele é uma pessoa. Olha essa pessoa que está aqui. Fiquei mais objetivo, ao mesmo tempo muito subjetivo. Falei, ele é uma pessoa, que pessoa maravilhosa. Então, enxergar seus filhos. E para os pais, eu deixo uma mensagem que eu botei no meu convite de formatura, que é assim, para os pais que vieram, né? Eu estou adaptando, claro. Para os que vieram para o papel de pai, né? Vou adaptar. Para os que vieram e assumiram papel de pai, vinham. Então, para os que vieram, vinham. Para os que não vieram, carinho. E para os que virão, caminho. Uhul! Amei! Bom, gente, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos vocês.
Quero agradecer a presença de vocês, ouvintes. Quero agradecer a presença aqui dos meus convidados e a presença especial de Jaime. Muito obrigada por ter vindo compartilhar a sua experiência. Agradecer às famílias que aqui estão celebrando com a gente e a todas as mulheres e companheiras e companheiros que permitem que seus machos venham pra cá. Domingo após domingo está comigo, meio-dia. Obrigada, Dilcinho, minha equipe. Feliz Dia dos Pais. E quero pedir a vocês que, se vocês acham que a gente presta um bom serviço e que o nosso programa é legal, entrem no Facebook, na nossa página Cabeça de Homem, curtam a página. Eu preciso saber se eu estou no caminho certo. Sugiram também. E semana que vem a gente volta com o tema Pai Super Protetor. Um beijo, fui!